Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante de vós, Senhor, queremos colocar todo o nosso agradecimento, nossa ação de graças por mais esse semestre que se encerra, agradecendo por escutar a palavra de Deus e por vós nos orientar com a vossa palavra. Queremos entregar toda a nossa vida, o nosso trabalho, pedindo cada vez mais a vós a graça de amarmos a Sagrada Escritura com a nossa vida e transformá-la em frutos na nossa pastoral, nos nossos trabalhos, na nossa família. Por isso também entregamos diante de vós todas as pessoas que se recomendam a nós, todas as pessoas que precisamos orientar, para que tenhamos sempre aquilo que é a vossa palavra diante de nós. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo que Ele nos guie hoje para cada vez mais um dia, aprender algo da Santa Palavra. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, domingo, dia de São Pedro e São Paulo. Então, nós já vimos em outros grupos de estudo esse evangelho, mas vamos retomá-lo aqui, acrescentando outras coisas que nós podemos buscar, né? Esse evangelho, obviamente, ele é muito importante para a Igreja Católica, porque ela sempre leu. Não há problema para certos irmãos separados o primado de Pedro. Não há problema Jesus constituir ele como líder. O problema é que depois vem a sucessão apostólica, né? E aí vem Pedro, Lino, Clério, Clemente, e aí vem até o Papa Francisco, né? É isso que os irmãos separados não aceitam. Eles podem até aceitar Pedro, mas não aceita aquilo que vem depois. Só que a história é história, não tem como dissolver isso, né?
A gente não tem como fingir que a história pulou do século I, pulou para o século XVI com Lutero. Não tem como isso. E aí, então, nós vamos pegar aqui para ver o que acontece. Primeiro, ver esse trecho aqui como um todo, né? Como um todo. A pergunta de Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que estão dizendo por aí? O que as pessoas dizem que eu sou, né? Alguns dizem que é João Batista, Jeremias, algum dos profetas, Elias, etc. E aí a pergunta direta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é óbvio que pode ser para nós também até hoje. Então, vira e mexe na nossa vida, na nossa história. A gente às vezes vai lendo Sagrada Escritura, a gente parece que vai entorpecendo, né? Mas essa pergunta, quem é Jesus para nós, a gente tem que sempre voltar e fazer como Pedro, né? Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Então, essa profissão de fé, professio, quer dizer, diante de todos, ele fala, isso quer dizer a palavra profissão, diante de fé ele proclama que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Então, numa mesma frase, ele não fala só que é o Messias e não só que é o Filho do Deus vivo. É as duas coisas junto. Ele é o Messias, Filho do Deus vivo. Tá? Jesus declara que isso vem de Deus. Tá? E por isso eu te digo, tu és pedra. Então, aqui no versículo 18, fica claro isso. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Tá? Qual o problema aqui que a gente não pode cair de jeito nenhum? É separar as coisas. A cadência do texto ela é uma só. Então a gente não pode tirar um pedaço do texto como se fosse a perícope que ela é una. Então não pode tirar um pedaço do texto e fingir que não tem nada depois, nem antes nem depois, né? Estão entendendo o que eu estou falando? É uma cadência como um todo, tá? É uma cadência como um todo. E essa cadência ela tem que ser obedecida. Cai, quer dizer, e aí então eu te digo, né? Que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja, tá? Quer dizer, eu construirei mesmo. E o poder do inferno não vai poder vencê-la. O que é o poder do inferno? É o poder da morte. Aqui que é o Hades. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O diálogo é entre Jesus e Pedro. O diálogo entre Jesus e a sua igreja vai vir em Mateus 18. Aí ele vai falar: tudo que vocês ligarem na terra será ligado na tudo. Mas aqui é um poder pessoal. É um diálogo entre Pedro e Jesus e Pedro. Não tem terceira pessoa, não tem quarta nem quinta. É um diálogo entre os dois. Isso são elementos para a gente ter, para a gente não se perder e ficar inventando história, certo? Ficar inventando história. Então vamos lá agora olhar tintim por tintim essa coisa toda, tá? Então Jesus vai para Cesareia de Filipe, é uma região do norte lá de Israel, muito aprazível, né? É um verdadeiro retiro, né? Quem diz então os homens ser o Filho do Homem? Então trata de identificar o ser da pessoa de Jesus. Não uma pessoa transcendente, um mistério, a coisa. Quem é? Sou eu estou falando. Então,
eu curo, eu liberto. Nós estamos aqui no capítulo 16 já. Nós não estamos no começo do Evangelho. Não estamos quando ele convidou eles para seguir. Aqui já tem uma estrada. Olha o capítulo 15, só olhando a outra página aí. Cura da filha de uma mulher cananeia, numerosas curas junto do lago, e a segunda multiplicação dos pães. Só para ver o seguinte, já tem uma história longa aqui. Então Jesus já curou, já libertou, Jesus já lutou contra o mal, já multiplicou os pães, já fez um monte de coisa aqui. Diante dessas coisas, diante daquilo que eu me mostro e daquilo que as pessoas sabem, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo que eu sou, né? Por isso que ele fala, quem dizem o Filho do Homem, e são o mesmo sujeito que busca aí um predicado. Então, eu estou falando de mim, o que dizem de mim como o Filho do Homem, toda aquela herança. E aí eles vão dizer, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Na Bíblia do Peregrino vai falar que o povo não hostil aí, né? Essas pessoas que seguem Jesus, obviamente, aqui não está falando que os fariseus falavam isso dele, né, gente? Tá? Certo? Considera como um enviado especialíssimo de Deus para preparar a era messiânica. Então essas pessoas, eles falam de 3 pessoas ou alguns dos profetas. Todos eles indicando que Jesus seria o que prepararia a era messiânica, mas ele não seria o Messias. Tá? Então vamos lá. Vamos na ordem aí. Alguns dizem que é João Batista. Então vamos pegar lá Mateus 14. Por que eles falam que Jesus é João Batista? Tá? Aqui no contexto de Herodes, e disse aos seus servidores. Não, aí Mateus 14. 2 páginas para trás aí. Certamente que se trata... Bom, primeiro naquele tempo Herodes o tetrarca veio a conhecer a fama de Jesus. E disse aos seus servidores, certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos, e é por isso que os poderes operam através dele. No versículo 8. Ela, instruída pela mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, depois que o evangelista vai contar a história da morte de João Batista, então, Herodes tinha medo e achava que Jesus seria um João Batista que voltou à vida, com poderes do céu, para acabar com a vida dele. Tá? Certo? Será que foi Herodes que pensou? Herodes, não confundam, pelo amor de Deus, Herodes com Pilatos, viu? Pilatos é romano, é prefeito, não tem nada a ver. Herodes é idumeu, mas ele tem a fé ali dos judeus, certo? Ele conhece, ele vive ali. Então não vai pensar Herodes é romano, não tem nada de romano, viu? Então não misturemos, porque às vezes a gente mistura as duas figuras. Mas ele é comandado pelo Império Romano, Não, ele é nomeado, tudo, mas é uma pessoa do povo. Então não vamos colocar ele no mesmo patamar de Pôncio Pilatos, que dá uma confusão medonha isso aí. Por isso que ele pode dizer isso. Tá? Agora, você acha que ele está falando só por ele mesmo? Devia ser linguagem corrente isso aí. Devia ser linguagem corrente. Quem que é esse homem que fica fazendo todos esses milagres? Deve ser João Batista, aquele que mataram. Agora ele era um santo e ele voltou e está fazendo todos esses milagres com o poder do céu. Olha como a palavra diz. Ele voltou ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operam através dele. Então ele via Jesus como um ressuscitado
e que veio com o poder do céu para fazer as coisas. Então, por isso que alguns dizem que é João Batista, tá? Alguns dizem que é Elias. Então, duas passagens a gente vai pegar agora. 2 Reis 2:11. Dois 11. 2 Reis 2:11. E aconteceu que, enquanto andavam Elias e Eliseu e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Então essa história vem para falar o quê? Que Elias, ele não pertencia mais a esta terra. E por isso que, vamos pegar lá, pega o último livro antes do Novo Testamento, que é o profeta Malaquias. O último versículo do último livro do Antigo Testamento. Último versículo do livro. Não precisa nem ver capítulo, nada. Capítulo é 4, 5, né? 4, 5 não, né? 3 e 3. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema, com a exclusão, com a excomunhão, tá? Então, por que falam que Jesus é Elias? Porque Elias foi aquele que, segundo a tradição, foi arrebatado ao céu. Então, ele foi vivo e continuaria vivo. E ele voltaria para preparar o caminho do Messias. Claro que a gente sabe que é João Batista, tá? Mas pensa no povo naquele tempo. Eles olhando o que Jesus está fazendo, eles pensavam, ele é Elias que está voltando. A palavra de Malaquias está se cumprindo. Tá? Então ele é o precursor, ele vai preparar a vinda do Messias. Tá? Não pensemos no contexto do Novo Testamento, que depois vai ser escrito, depois vamos ver João Batista, depois Jesus vai falar que é João Batista que cumpre mais. Quem está de fora está vendo? Não, esse de homem do que ele está fazendo, acho que ele está preparando a vinda do reino. Ele está preparando a vinda do Messias. Naquela época, os fariseus, eles faziam uma bola de neve daquilo tudo e jogavam para o povo. O povo aprendia aquilo que eles queriam, né? Não, mas isso vamos pensar, não precisa ser fariseu. Está escrito, né, gente? Isso aqui é a Bíblia hebraica. Então eles leem isso aqui. Então para eles está se cumprindo. Então eles ouvem isso daqui. Então, mas mesmo assim, na interpretação deles, eles puxavam, lógico, sempre para a religião judaica, né? Lógico. Não, mas eles são judeus, não tem como. Tem como, tem que ser mesmo. Tá? E o último, por que falam que é Jeremias? Tá? Então vamos pegar lá, 2 Macabeus 15, versículo 12. Logo depois do livro dos reis. Tem Crônicas, tem 2 Reis, Crônicas 1, 2, depois vem 15.
Segunda Macabeus 15. Versículo 12. Ora, esse espetáculo que lhe coube apreciar. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e no caráter, manso, expressando-se convenientemente ao falar, e desde a infância exercitado em todas as práticas e virtudes, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável pelos cabelos brancos, e teve uma visão, tá? E pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima, e a superioridade que o circundava. Tomando então a palavra, disse Onias: esse é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Estendendo sua vez a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando essas palavras enquanto a entregava: recebe essa espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás os teus adversários. Qual é a figura de Jeremias? Jeremias é aquele que profetizou que viria o exílio e 70 anos depois o exílio ia acabar. E ele então, que foi um profeta que sofreu muito, ele parece aqui que ele continua o quê? Vivo. E pelas atitudes de Jesus e pelo próprio ser de Jesus, o único profeta que está escrito que Deus pediu para ele ficar solteiro é Jeremias. E Jesus é solteiro também. A pregação de Jeremias é muito parecida à pregação de Jesus com a pregação de Jeremias. Tá? A leitura de sábado da missa da noite é muito linda, né? Sim. Então, tudo isso leva o povo a falar o quê? Esse homem é Jeremias. Se ele pôde aparecer no contexto aqui do sacerdote Onias, por que não pode ser ele agora voltando para cá para preparar o dia do Senhor? Se ele preparou antes, pode preparar agora também. Ficou claro? Tá? O profeta assim santo, né? Sim. Não, mas tem uma razão que é que o povo fala que volta, né? Os três parecem. Um que ressuscitou, um que foi arrebatado ao céu e um que está vivo a interceder. Por isso que fala da figura dos três. Certo? Versículo 15. Agora voltando a Mateus 16. Né? Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora não é mais as pessoas. Agora respondam quem eu sou. Simão Pedro respondeu. Isso quer dizer que ele toma a frente e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Obviamente, se sem tradução é tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Tanto faz. Tá? Messias em hebraico, em aramaico também. E em grego, Cristo, que é onde a língua com que foi escrita o Novo Testamento. Então, tanto faz. Não fica a dizer a mesma coisa. Tá? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Como eu disse já, o importante é ver a conexão de um com o outro. Então, Pedro conecta o Filho do Deus vivo conectado a Messias. Então, é uma verdadeira profissão de fé.
esse filho do Deus vivo, ele pode ser o povo, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, mas deve ser Oséias, que eu cortei o nome do profeta aqui. Não vou achar não. Mas tudo bem. O Messias então como o Filho de Deus. Vamos pegar 2 Samuel 7,14. Aqui é o contexto da profecia feita a Davi, quando Davi quer construir uma casa, e Deus fala que ele vai construir uma casa, e o filho de Davi é que construirá uma casa, tá? Então, 2 Samuel 7,14. Pega o 7,3. Será ela que me construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai, Deus falando do filho de Davi, e ele será para mim um filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com a vara de homem e com açoites de homem. O que é importante aqui? O filho de Davi vai ser assumido por Deus como seu próprio filho. Correto? Então o Messias seria esse filho de Davi que Deus assumiria como filho. Então vamos pegar o Salmo 2,7. Salmo número 2, versículo 7. Vamos pegar o número 2 aí, o primeiro versículo 2, só para vocês verem, para entender o contexto lá. Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. Alguém tem uma palavra diferente? Todo mundo tem Messias na tradução? Oi? Cristo. Que Bíblia que é essa daí? Maria. Porque não tem cabimento isso, né? Mas tudo bem, né? Tem tradução que coloca contra Deus e o seu ungido. Aí estaria até mais certo, mas certo não, né? Aí estaria certo, porque estaria tudo na língua portuguesa, mas pega grego para enfiar numa tradução hebraica, não está muito certo, né? Então, dessa relação de Deus e o seu ungido, olha o que é dito no versículo 7. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, eu te darei as nações como herança, os confins da terra. Então, Deus chama o ungido, o Messias, do seu filho. Tá? Vamos pegar Salmo 89. Salmo 89, versículo 27.
Ele me invocará, tu és meu Pai, meu Deus e meu rochedo salvador. Então aqui o Messias chama, o ungido chama Deus de Pai. Tá? Então quando Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ele une a categoria e proclama que ele é o Cristo que devia vir ao mundo. Simplesmente isso. Tá? Versículo 17, vamos lá. Vamos voltar lá em Mateus. Sentido de curiosidade, né? Pedro, quando Jesus faz essa pergunta para ele, a gente percebe que ele não tem uma fé convicta com relação ao próprio Cristo. Isto é, ele não deixou se convencer pela fé. Não é assim. Ele não tem uma fé madura para saber exatamente quem era o Cristo. Para depois vir o que vem dele não aceitar o sofrimento de Jesus. Porque ele tem uma fé no Messias glorioso. Como todo o povo tinha, não é nem condenar Pedro. Ele percebe isso que lá na frente ele enfraquece. Mas o que Jesus viu nele como que ele era, essa falta dele, esse sentido de tomar decisão pelas coisas, dele ser entrão, dele ir pela frente, é isso que Jesus... A gente chama ele de entrão, mas na minha visão ele não é entrão, porque se ele fosse um entrão, Jesus não tinha feito dele quem ele é. Porque se percebe que é diferente dos outros nesse sentido, né? Ele sempre dá esse primeiro passo. Ele dá o primeiro passo, mas leva na cabeça por causa disso também. A gente tem que pensar o quê? Os outros ficam para trás. Ele vai para frente. Então ele toma a frente e ele aprende. Tá? Então a gente acha bonitinho o povo ficar quieto, mas eu acho que pode ser muita omissão dos outros também, né? Quer dizer que, baseado em tudo isso, que para Jesus não importa se vai errar ou não. O que importa é a tomada da decisão e ir à frente. Exato. E após cada queda... Vamos lembrar de Mateus 25, a parábola dos talentos. O primeiro que recebeu os 5 talentos, ele pegou e já imediatamente foi. Nossa Senhora, quando sabe que Isabel está grávida, ela foi apressadamente às montanhas da Judéia. Essa prontidão é a característica de Pedro também. Então não vamos ver como entrão, mas prontidão. Estou aqui, ó. Estou aqui. Como aquele que não tem medo de errar. Aquele que... Não, que trabalha. Como a gente dizia no banco, erra quem trabalha, né? Quem não trabalha não erra. Quem trabalha não erra. Lembra que o que enterra talento, que enterrou um talento, ele não quis trabalhar. Servo mau e preguiçoso. Pedro não é nem mau nem preguiçoso. Quem não avança não erra, mas também não tem nada para corrigir. Então, fica na... Tá? Podemos dizer até que Pedro foi o que mais ficou próximo de Jesus, até mesmo nos momentos de orações, nos retiros, que o Senhor fazia. Mas porque ele já estava sendo preparado para ser liderança. Ele é líder. Essa decisão, esse caminhar, nos lembra também a negação de Pedro. Então, mas a gente gosta de falar da negação dele, aonde estavam os outros? O outro lá se enforcar. E os outros 10? O adolescente João estava lá também intermediando. Tudo bem. E os outros? Aonde está? Pedro pelo menos estava lá. Errou, mas estava lá. E os outros não. Os outros foram embora. Foi fora, porque errou, mas ele reconheceu. Sim. É. Também ele está sempre à frente, não seria também uma postura por ele ser o mais velho da turma? Não tem. E como que a gente sabe que ele é mais velho? Cada barba. Essa é a nossa tradição de vê-lo assim. Mas a gente não sabe se ele é o mais velho. A gente não sabe. Não sabe. Por que a gente fala que João é o mais novo? Porque aqui fala a idade dele? Não, porque ele durou mais. Por isso que o cálculo ele era mais novo. Mas a gente não sabe aqui quem é mais novo e quem é mais velho. A gente não sabe. Não é pelo fato dele ser mais novo, só foi que estava na cruz, é isso? No momento
Não, a gente sabe que ele é o mais novo, porque ele vai até o século, até o ano 100, 100 e pouco. Por isso a gente calcula, óbvio, ele era mais novo. Porque isso que Entendeu? me confundindo. Ele só foi até Jesus, até a cruz, no momento da crucificação, pelo fato de ser menor. Isso é dedução. Não tem como falar isso. Tem como falar isso. Os outros não foram em medo de ser preso, mas ele poderia ser preso também? Podia. Marcos coloca no evangelho dele que teve um jovem que todo mundo sabe que é ele, que foi agarrado pelas vestes e fugiu nu. Marcos está falando dele. E Marcos fala que ele é jovem. O próprio Marcos está falando isso. Tá? Mas lembra também, né, que Mas Marcos não é apóstolo, tá? João se coloca, historicamente falando, através da própria Bíblia, que está entre o último e o Novo Testamento. É. Mais próximo de Jesus em termos de nascimento. Sim. Vamos lá. Respondeu Jesus e lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, Bar-Ioná. Que quando que fala filho de Jonas, a gente está falando, é que nem a gente quando fala o nosso sobrenome, tá bom? Tá? Quando se apresenta, eu sou fulano, 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 eu estou apresentando a mim, estou me enquadrando. Jesus está falando, você é homem, filho de homem, eu estou falando teu nome e sobrenome. Porque não foi um ser humano. Qual a tradução na Bíblia de vocês aí? Não foi? Carne e sangue. A tradução litúrgica, ela quer adaptar. Mas no literal não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Mas o meu Pai que está no céu. O que é carne e sangue? Carne e sangue é o homem todo, mas na sua fragilidade, na sua fraqueza natural. Tá? Então vou pegar 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Para ver o que é carne e sangue. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. O que São Paulo? São Paulo está falando aqui no contexto da ressurreição, tá? Que é a graça de Deus que faz com que a gente ressuscite, e não a carne e o sangue tem algum direito a isso, tá? Vamos pegar Gálatas 1,16. Está aí pertinho. Tem a 2 Coríntios, depois já é Gálatas. Tá? Não, agora já foi. Agora é Gálatas 1,16. Pega o 15 aí. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno, seio materno, e me chamou por sua graça, houve por bem, pela sua graça ele me chamou, tá? Houve por bem revelar em mim o seu filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. O que é que eu não consultei carne nem sangue? Ele vê uma carne na frente dele e vai consultar a carne? Não. Eu não consultei ser humano nenhum. Eu não consultei ser humano nenhum. Tá? Porque é a linguagem deles. Tá? Nós tivemos o processo aí de grego, latim, etc. E denominar ser humano. Mas eles vão falar. Por isso Jesus fala filho do homem. Para falar ser humano, é filho do homem. Tá? Nossa língua é a nossa língua. A língua deles é a língua deles. Tá? Como dizia uma professora minha, eles são peritos na língua deles. Certo? Nós, não nós. Na pastoral vai dizer que não consultei ninguém. Pode
ser mal interpretado, né? Aí fica pior ainda. Né? Aí vai ficando de pior a pior, né? Então vamos pegar Eclesiástico Parece iniciativa. 14 e 18. Eclesiástico 14 e 18. Aqui fica mais claro ainda, né? Falando da transitoriedade humana, né? Como as folhas de uma árvore frondosa, tanto caem como brotam, assim a geração. O que é a geração? Nós. De carne e sangue. Esta morre, aquela nasce. Então, geração de carne e sangue é o quê? É um povo ali, uma faixa etária. Uma vai, outra vem. Uma vai, outra vem. Uma vai, outra vem. Vai morrendo, vai nascendo outra. E assim o mundo vai caminhando. Mas para falar isso, o que o autor do Eclesiástico usa? Uma geração de carne e sangue. Uma geração de seres humanos. De seres humanos. Tá? Por isso, agora vamos continuar agora no versículo 18. Bom, então não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tradução que você se abriu à graça e foi essa graça que revelou a você. A gente nessa hora tem que lembrar de Lucas, por exemplo, Lucas 10 ou Mateus 11. Quando Jesus exulta, fica feliz, por quê? Não foi revelado aos sábios e inteligentes, mas sim aos pequeninos. Pedro é um pequenino. Pedro é um pequenino, porque ele se abriu à graça de Deus. Tá? 18. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Tá? Essa é a primeira vez que os discípulos reconhecem Jesus como Deus, como Messias? Não, aí dentro do Evangelho de Mateus é que vai progredindo, sim. Mas aí não tem a visão correta de Messias. Tá bom? Primeiro vamos pegar aqui elementos para depois a gente chegar na pedra aqui, tá? E sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei as minhas igrejas, não. As nossas igrejas, não. Tá? A minha igreja. Sobre essa pedra construirei a tua comunidade, Pedro. Não. A comunidade não é de Pedro. A comunidade é de Jesus. Tá? Então nós vamos pegar 2 versículos agora. Primeiro, Deuteronômio 23, 2. Quando Jesus fala igreja aqui, está evocando uma figura não do Novo Testamento, mas uma figura do Antigo Testamento, tá? 23, 2. Deuteronômio 23, 2. O homem com os testículos esmagados ou com o membro viril cortado, que é o capado seria, não, por isso que tem toda a questão lá do eunuco de Candace, lá do Novo Testamento em Atos 8. Não poderá, aqui não é o objetivo ver isso agora, não poderá entrar, agora sim, na Assembleia do Senhor. Bekehal Adonai. Kahal é essa figura que vai ser traduzida por igreja. Qual a tradução que vocês têm dessa Assembleia do Senhor, que é as últimas palavras aí do versículo? Qual a tradução que vocês têm?
Assembleia. Na Ave Maria é o quê? Todo mundo tem Assembleia? Bonito. Por isso que a Assembleia de Deus tem esse nome. Mas é. Tá? É daqui que eles pegam. Em hebraico, Kihal Adonai, quando a Bíblia é traduzida para o grego, qual é a palavra que vai ser? Ecclesiam teu. Ecclesiam, eclésia, igreja. Tá? De rodapé de Jerusalém fala isso. Não, nem li. Mas enfim, é aí que vem a palavra. Quando lá no Novo Testamento, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o referencial do Antigo é essa daqui. É essa convocada aqui. É essa assembleia convocada por Deus. Essa comunidade que é Deus quem convoca. Porque eclésia quer dizer isso. Que é a convocada. Uma assembleia, uma reunião de gente. Ficou claro? Tá? Mas tem uma outra figura também, que aí é traduzida. Vamos pegar 1 Reis 8:22. 1 Reis 8:22. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: essa Assembleia de Israel é a mesma palavra, Kihal Israel, que em grego fica Eclesias Israel. Então Israel, a Assembleia do povo, é chamado de igreja, é chamado de eclésia, que vai dar a nossa palavra. Igreja vem de eclésia do latim, que vem de eclesia do grego, que vem de kahala aí do hebraico. É essa viagem toda. Mas é esta palavra aqui, quando Jesus vai falar lá em Mateus 16, é isso daqui. Estão entendendo? Tá? Estão entendendo? A língua que Jesus falava, e aí vem a encrenca toda. Pedro aí, a igreja, né? Em grego, Petros, é uma pedra, um pedregulho, que pegar e lançar. Petra, e sobre esta pedra, designa aí um cilhar, uma rocha, que se assenta um edifício. Então, vamos trabalhar isso, depois a gente volta, Pedro, tu és pedra. Primeiro vamos pegar Mateus 7:24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparável a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. O que é rocha, então? Rocha é firmeza, é sustentáculo da vida humana. Tá? Lá em Lucas 22, Pedro, Satanás te pediu para gerar como trigo e eu roguei por ti. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. É isso daqui. Tá? Então é se confirmar, esse sustentáculo. E por quê? Porque Pedro disse, tu és o Messias. Ele tem essa fé para sustentar os outros. Tá? Em primeiro lugar,
a rocha é Deus. Então vamos lá pegar Salmo 71, 3. O salmista diz: "Sê para mim uma rocha hospitaleira, uma rocha de morada, sempre acessível. Tu decidiste salvar-me, pois meu rochedo e muralha és tu." Então o salmista obviamente está falando com Deus, que é o versículo 1. "Ó Senhor, é o meu abrigo em ti." Então, o Senhor, tu és o meu rochedo, tu és a minha morada. Tu és a minha proteção, em cima de vós que eu permaneço em pé. Vamos pegar o Salmo, vai um pouquinho para frente, 78. Setenta e oito, 35. Recordavam que Deus era seu rochedo, que o Altíssimo, Deus Altíssimo, era o seu Redentor. Então Deus era o rochedo, Deus era o apoio. Vamos pegar aí mais o Salmo 140, tem muitas outras palavras que Deus é apresentado como rochedo, tá? Vamos pegar o 144, 1. Aí é o mais claro possível. É esse Salmo 144. Bendito seja o Senhor, o meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Então, Deus é chamado do meu rochedo. Tem interpretações dos irmãos separados que é assim. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, como se Jesus apontasse para ele mesmo, construirás a minha igreja. Não tem nem cabimento, é uma distorção isso. É uma distorção. Não adianta querer fugir da palavra. Quem é pedra é Pedro. E aí vem a pergunta, mas não acabamos de ler que um monte de passagens, tem outras também, que quem é pedra, rocha, é Deus. Mas Deus pode chamar o homem para fazer parte disso. Então vamos lá, Isaías 51:1. Então nós vamos ver um homem aqui que se torna sustentáculo de outros. Isaías 51:1. Vamos prestar atenção no texto, 1 e o 2 nós vamos ler. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais o Senhor. Olha para a rocha da qual fostes talhado, para a cova que fostes a cova de que fostes extraídos. Olha para Abraão vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando chamei, mas eu abençoei e o multipliquei. Quem é a rocha aqui? Que é? Olha a rocha de que fosse. O que é talhar a rocha, gente? O que é talhar a rocha? Lapidar. Não, tirar um pedaço dela. Então o que está falando o texto aqui? Olha a rocha de onde você foi talhado, de onde você foi tirado, e que é hoje. Que rocha de que você foi talhado? Não. Abraão. Tá? Olha a rocha, olha para Abraão, o mesmo verbo. Olha a rocha de que foste talhado. Olha para Abraão, de onde você surgiu. Tá? Vamos pegar Gálatas 2:9.
Aí lembra a tradição na parte. Sim. Mais do que tradição, a própria vida, né? Porque é descendência de Abraão. Gálatas 2:9. São Paulo falando que foi para Jerusalém e fala assim: e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas, alguém tem Pedro aí? Daí tá Pedro, o resto é Cefas. Ave Maria é o quê? Cefas, tá? E João, os notáveis tidos como colunas, estenderam a mão. O que São Paulo está falando? Para que serve uma coluna? Sustentar. São Paulo chama Tiago, Cefas e João das colunas da igreja, daqueles que sustentam a igreja. Tá? Então, homem pode ser sustento para o outro quando ele está em Deus, sim. Pedro não é sustenta pedra da igreja por si mesmo. Ele é pedra da igreja por quê? Por causa da fé dele. Mas tem como separar o homem da fé, a fé do homem? Não. Então Pedro é pedra sobre essa pedra e ficarei a minha igreja. Mas no caso aqui da carta de São Paulo, não seria tirar um pouco de contexto? Porque aqui no Evangelho é no singular, é direcionado direto para Pedro. Mas São Paulo vai dizer que João e Tiago também são pedras. São colunas, são sustentáculos. Mas não é você tirar um pouco do contexto? Não, os dois são sustentáculo. Pedra é sustentáculo e coluna é sustentáculo também. Mas já que é assim, vamos lá, Apocalipse 21:14. Esse Cefas é Pedro? É. Nós vamos chegar nisso daí também. Por isso que eu estou frisando aqui, porque nós vamos lá. Apocalipse 21:14. Não, já estava aqui para ir lá mesmo. Não tem como. É. A muralha da cidade, que cidade é essa? A Jerusalém celeste, não é a terrestre. Tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos vão ser juiz no futuro, eles vão ser o sustentáculo dessa cidade. O que é a Jerusalém celeste? É a igreja. É a igreja. Tá? A carta a Timóteo, né? Paulo também exorta, né? Quando não tiver o que fazer, ou se caso houver uma demora, que busque também essa igreja, né? Que é coluna e sustentáculo também. Coluna e sustentáculo da verdade. Isso aí eu vi uma pregação na Canção Nova. Nunca a Bíblia chama a si mesmo sustentáculo da verdade. Mas ela chama a igreja de sustentáculo da verdade. E de novo, essa igreja aqui deixa bem claro, é no singular, né? É. Bem no singular, é claro. Vamos voltar lá em Mateus. Tá? E aí, vamos agora de novo, vamos pegar tudo de novo. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno aqui é o poder da morte. Tá? Vamos pegar, antes de ir para o principal, vamos pegar a sabedoria 16:13. Jerusalém está Hades é em grego, que é um inferno. Lembra lá do filminho lá do Hércules? O irmão dele. Lembra do irmão dele? Como ele chama? Porque ele é o senhor do inferno. Mas é o senhor da morte. Ele é o senhor que tem as almas dos mortos da morte.
a Bíblia foi escrita em grego, então eles tinham que pegar a palavra do grego, não tinha como pegar outra. E por isso que vem Hades. Tá? Oi? É, mesma coisa. Sabedoria e sabedoria de Salomão é uma coisa. Porque tu tens o poder sobre a vida e a morte. Fazes descer as portas do Hades e de lá subir. O que é as portas do Hades? É as portas da morte. É ir à mansão dos mortos. Deus tem o poder de mandar para lá e fazer voltar. O que quer dizer as portas do Hades, as portas da morte? A gente fala as portas do inferno, a primeira coisa que a gente lembra é do demônio. Mas é mais do que o demônio. É as portas da morte. Que quer dizer o quê? Interpretando, o que vocês entendem por isso? As portas da morte nunca vão poder vencer a igreja. O que quer dizer isso? É eterna. A igreja não tem inimigos que possam derrotá-la. A morte nunca vai poder. Aí vocês podem falar assim, mas e o demônio? O demônio está dentro da morte, gente. O demônio está dentro da morte. Então a morte é maior do que ele. O lago da morte, o lago do inferno. Então é maior. Então é falar. Porque não podia falar o poder satânico? Podia falar assim, não podia? Mas falar as portas da morte é maior do que o demônio. Estão me entendendo? Está incluindo ele junto. Mas é maior do que ele. No caso, que ele foi vencido. Sim. Coríntios 15, versículo 26 vai falar assim, que o último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas lá vai ser lá no futuro. Podia falar assim, não é lá, mas é agora. Não é só lá no futuro. É agora e lá. É os dois momentos. Tá? Então, no caso, o demônio vive no reino mortal. No reino da morte. A segunda morte, que está no Apocalipse, a famosa segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo ardente. Quer dizer, é o inferno. É uma morte eterna. Tá? É a privação de vida eterna. Tá? E é essas portas que não vão prevalecer. Tá? Elas não vão prevalecer sobre a igreja. Aqueles que se rebelam contra Moisés, o chão que abre e engole, é isso aí. É isso. Tá? Aquilo é para mostrar o quê? Um castigo supremo de quem se opõe ao eleito de Deus. Tá? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, na nossa língua, como também em latim, tá? Como também em grego, tá? Lego hoti sui Petros, que epitautati Petra, duas palavras diferentes, Petros e Petra. Mas, que língua Jesus falava? Jesus não falava latim, a língua de Jesus, melhor dizendo, não era latim, a língua de Jesus não era o grego, a língua de Jesus era o aramaico. Tá? E em aramaico é aquele nome que a gente viu que no filme de Mel Gibson é o tempo inteiro falando Kefa. Tá? Então é Kefas. Então esse é o nome de Pedro. Tá? Só que Kefa é aramaico. E no aramaico não tem esse problema de Pedro no masculino e pedra no feminino. O gênero é um só. Tá? Pegando um aramaico transliterado aqui. Afirena amar analach danti ho kefa vear hade Kefa, tá. Então, vamos substituir Pedro por Kefa. Na nossa língua aqui. Por isso que eu digo que tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja.
Deu para entender? Se fosse Pedro, sobre esse Pedro edificarei a minha igreja. Ou vamos dizer, na nossa língua, poeta é masculino ou feminino? Masculino. Feminino de poeta é poetisa. Na nossa língua, normalmente, palavra terminada com a é do gênero feminino. Mas poeta é masculino. É aqui que acontece. Então, Pedro, tu és poeta. Por isso eu digo que tu és poeta, e sobre este poeta construirei a minha igreja. Então, é esse som que tem que ficar na nossa cabeça, gente. Então, não tem diferença. Não tem diferença. Então, fica claro que não é sobre... É Pedro mesmo que Jesus vai construir a igreja dele. É sobre Pedro, a profissão de fé dele, que Jesus vai construir a igreja dele. Não tem como tirar isso. E assim vai até o 260º, 60º, não sei o que é Papa Francisco para nós. Até mesmo, porque senão Jesus estava tomando a frente da natureza humana. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por meio do homem. Cristo também acredita que sairá também por meio do homem. Então, se fosse assim, estava tomando, se falasse que era por meio dele. Mas, em caso do perdão dos pecados, podia falar outra linguagem. Né? Mas aqui não é só o perdão. Porque aí no versículo 19, eu te darei a chave do reino dos céus. Não é a chave da igreja. Jesus não fala, eu te darei as chaves da igreja. Ele não podia falar que dava a chave da comunidade? Não, gente. Não. Ele dá a chave do reino dos céus. Ele não dá a chave da igreja. Mas o reino dos céus aqui se liga à igreja. Coisa para deixar certos teólogos loucos, né? Mas não adianta, o texto não tem como. Pedro, és pé sobre essa pedra e ficarei a minha igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É mais do que igreja. E é mais do que perdão dos pecados, viu? Não é só perdão dos pecados, não. Porque o ligar e o desligar não é só ligar. E não é só desligar. É os dois. E o ligar e o desligar é o quê? O que vocês entendem por isso? Não é só perdão dos pecados. É também o quê? Não só. Não, então. Descomunhão é ligado ao pecado. Mas além de pecado, o que mais vocês acham que é ligar e desligar? Pensa. Nascer e viver? Oi? Nascer e viver? Não. Gente, contexto de igreja, de reino de Deus, que além de ligar e desligar, além de pecado, excomunhão, etc., tudo que tem de mal, mas tem outras coisas também que é ligar e desligar. O que, por exemplo? Oi? Decisões com relação ao quê? Não só pecado. Decisões com relação a doutrina, gente. É o magistério. Ao magistério. Nossa Senhora assunta ao céu. É verdade. O que tem a ver isso com pecado? Quer dizer, tem a ver com pecado, assunta, imaculada, papapá. Mas, verdades vão ser ligadas na chave de Pedro. Verdades. Estão entendendo? Então, é um poder que é dado aos homens. Agora, isso é do reino de Deus, isso é do reino dos céus. Aqui não é a porta do céu, viu, gente? Como a gente tem aquela imagem meia, até uma coisa que a turma faz humor com São Pedro, né? É mais do que isso. Tá? O julgamento é Jesus. Nunca vai falar que Pedro vai julgar, mas com Jesus. Certo? Mas quem julga é Jesus. Pedro não vai julgar sozinho ninguém. Correto? Quem julga é Jesus. Então o que é essa chave do reino dos céus?
É ligar e desligar tudo que se refere à salvação. Pecado, excomunhão, vida, como vocês falaram, mas doutrina também. A verdade. Pedro tem a chave da verdade na mão. Por isso que o padre é sempre padre, né? Não, mas aí não é padre nem só os bispos, porque é o bispo em comunhão com o Papa. É uma pessoa só. É isso que o mundo fica encantado com o Papa, né? Porque, não, o poder que um homem tem na mão. Não é 520, nem 10. O Papa tem na mão o poder judiciário, o executivo e o legislativo na mão dele. E ele pode fazer isso daqui. Muito mais que a tradição, né, Padre? Então ele tem a chave, a outra chave, bem que o senhor fala, a chave da tradição também ele tem na mão. Porque quando um Papa liga ou desliga, ele cria a tradição. Quando Pio XII declara Maria assunta ao céu, ele cria a tradição naquele momento. Ele pega o que era feito, fala, isso é verdade e agora fica. Até o fim do mundo. Deu para entender? Vamos pegar lá Isaías, a última passagem agora, Isaías 22, 22. Ai, que número bonito, parece um de bingo. A faixa era, né? É. Aqui está falando de Sóbina, tá? Porém, sobre os ombros, seus ombros, a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. E quando ele fechar, ninguém abrirá. Quem que era o responsável dessa casa aqui? É o tipo de um mordomo, de um ecônomo, de um governante da casa. Como também tem as governantas. O que a governanta fazia? A governanta em casas de muitos empregados, ela coordena o serviço e fazia o serviço fluir. E ela é responsável de abrir e fechar a casa. Aqui seria essa figura. Então, mas só que ele seria da casa de Davi. Então, ele é o mordomo, ele é o chefe, ele é o governante. A gente fala governante, mas vamos lembrar da governanta que fica mais fácil. Porque governante a gente vai lembrar do presidente da república, não é o caso. Então é o governante, a governanta que tem a chave da casa na mão. Que ela é responsável, ela coordena, ela vai fazer a casa andar. Mas a casa é da governanta? Não, a casa é do dono. Só que é ela quem manda, ela que faz a coisa fluir. É assim que é a figura do Papa com o próprio Deus, com Jesus. Ficou claro? É isso que dá a chave na mão. Por que dá a chave? O que é a chave? Chave do quê? A chave da casa. A chave de abrir e fechar, de fazer transitar, de entrar e sair. Ele tem a chave na mão. Ele governa. Mas governa para o Senhor. Não governa para si mesmo. Aí a gente podia pegar aquelas parábolas que tem, ô mordomo, vendo que o Senhor demora, vai comer e beber, bater nos empregados, aí aquela coisa toda que não vamos lá, porque senão demora muito. Mas é isso daí, essa é a figura de Pedro. Essa chave desligada aponta para uma retirada da própria vida. Sim? Por quê? Lembrar que banquete, quando tira o homem do banquete de fora, joga ele para fora da casa. E fora da casa vai ter o quê? Choro e ranger de dentes. Que é o inferno. Deixa de ser vivo. Deixa de ser vivo porque deixa do convívio. Vamos pegar o Salmo. Demorou, mas hoje é um dia que vale a pena ver isso, né? 19.
33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, e em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.